E aí pessoal, como é que tá? Tudo bem? Vamos agora que eu vou enviar aqui para vocês aqui a gravação do nosso aulão aqui de sábado. Eu peço desculpas a vocês porque acabou que minha internet caiu, não consegui gravar ao vivo, mas eu vou disponibilizar aqui esse link dessa aula aqui para vocês. Aí qualquer dúvida vocês podem me procurar no horário de atendimento. Então vamos lá e vamos para a nossa aula. Aqui nós temos o seguinte: na nossa primeira questão, ele dá aqui esse conjunto aqui de solução e ele dá esse PVI aqui. E nesse PVI ele tem essa seguinte equação: y duas linhas menos y igual a zero, e o y de zero igual a zero, e o y' de zero é igual a 1. Aí para calcular aqui esta desculpa. Aí para resolver essa questão, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar e vamos fazer a primeira derivada aqui do alfa é elevado a x mais beta é elevado a menos x, e a segunda derivada, e vamos substituir aqui na nossa equação. Quando a gente substituir aqui nessa equação, nós vamos ver se ela vai ser igual a zero. E se ela for igual a zero, então quer dizer que essa equação aqui da nossa solução, ela vai ser solução aqui da nossa equação. Então vamos lá e vamos resolver aqui essa atividade. Aqui nós temos o nosso yx. Nós vamos chamar aqui a nossa primeira derivada. A nossa primeira derivada, ela vai ser o seguinte: vai ser alfa vezes e elevado a x. Esse e elevado a x, ele acaba que ele não se altera, então vai ficar alfa vezes e elevado a x, mais o nosso beta e elevado a menos x. Nós temos aqui um e elevado a menos x. Aqui nós resolvemos pela regra da cadeia. E no caso, esse menos 1 que está multiplicado aqui com x, ele vai cair. Ele vai ficar menos 1 vezes beta é elevado a menos x. Já depois nós vamos fazer aqui a segunda derivada. Que a segunda derivada vai ser o seguinte: vai ser a derivada da nossa primeira. Quando nós fazemos aqui a derivada de alfa vezes e elevado a x, vai ficar o mesmo alfa vezes e elevado a x, porque nós estamos derivando aqui com relação a x, e o x aqui, o e elevado a x, ele não se altera. Depois nós vamos ter mais o nosso menos 1 aqui, vezes a nossa derivada aqui. Derrubando aqui de novo esse menos 1 aqui para fazer a derivada pela regra da cadeia, fica menos 1 vezes beta é elevado a menos x. Acaba que o nosso y2 ele vai ser alfa vezes e elevado a x, mais o nosso beta é elevado a menos x. Por que é beta elevado a menos x? Porque aqui nós temos um menos 1 vezes menos 1 fica igual a 1. Então fica 1 vezes beta é elevado a x. Então vamos lá e vamos resolver aqui e verificar se essa equação aqui ela é solução aqui da nossa equação aqui final. Vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar aqui e vamos substituir aqui na nossa equação. Nós temos que o y2 menos y ele vai ser igual a zero. Quando nós substituímos aqui o y' pelo y duas linhas aqui na nossa equação, nós vamos ter o seguinte: que alfa vezes e elevado a x mais o nosso beta vezes e elevado a menos x, menos o nosso y', que o y' vai ser igual a alfa vezes e elevado a x, menos, no caso aqui, não vamos substituir pelo y', mas sim pelo uy, pois aqui nós temos um y, então vai ser que o nosso y ele vai ser alfa vezes e elevado a x, mais o nosso beta é elevado a menos x. Isso aqui tem que ser igual a zero. Quando nós resolvemos aqui, fazemos esse jogo de sinal, nós vamos ter o seguinte: que alfa vezes e elevado a x mais beta vezes e elevado a menos x, menos alfa vezes e elevado a x menos beta é elevado a menos x vai ser igual a zero. Como isso aqui ele é igual a zero, então nós vamos anular aqui esse aqui com esse aqui, e esse aqui com esse aqui, e zero vai ser igual a zero. Como o zero aqui é igual a zero, então quer dizer que esse sistema aqui ele vai ser solução aqui do nosso PVI, ou seja, o yx vai ser solução do PVI. Por último, para resolver essa equação, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos verificar se esse y0 igual a zero e esse y' igual a zero, se nós substituirmos ele aqui na nossa equação, se nós encontramos valores de alfa e de beta, e quais são esses valores. Então vamos fazer isso e vamos descobrir aqui as duas equações. Primeiro nós vamos fazer
para y0 igual a 0. Para y0 igual a 0, nós vamos pegar aqui a nossa equação, yx igual a alfa vezes e elevado a x mais beta vezes e elevado a menos x, e vamos substituir. Onde tem y a gente vai colocar 0, e onde tem x nós vamos colocar 0. Então 0 é igual a alfa vezes e elevado a 0 mais beta vezes e elevado a 0. E quando nós resolvemos, nós temos que e elevado a 0 é igual a 1. Sendo assim, 0 é igual a alfa mais beta. Com isso, nós temos a nossa primeira equação. A segunda equação vai ser o seguinte, que o nosso yx vai ser igual ao nosso alfa vezes e elevado a x menos beta e elevado a menos x. Por que eu peguei aqui a nossa segunda equação aqui do y'? Porque nós vamos substituir aqui o nosso y' de 0 igual a 1. Ou seja, aqui vai ser para, eu esqueci de colocar aqui, mas aqui vai ser para o nosso y de 0 igual a 1. Como nós estamos calculando aqui o y de 0, então, como nós estamos aqui, pessoal, desculpe de novo, como nós estamos calculando o y de linha de 0 igual a 1, então nós temos que trabalhar aqui com o y' dali, que é a nossa primeira derivada. Substituindo aqui, nós temos que o nosso y' aqui de x, ele é igual a 1, ou seja, 1 é igual a alfa vezes e elevado a 0 menos beta é elevado a 0. Por que 0? Porque aqui nós temos o menos x, e menos 0 também vai ser igual a 0. Então, isso aqui é um e, e nós resolvemos, fica 1 é igual a alfa menos beta. Como aqui 1 é igual a alfa menos beta, nós temos aqui a nossa segunda equação. Depois disso, é só resolver o sistema. Eu vou pegar aqui e vou selecionar aqui esse cantinho da folha para a gente desenvolver. E o nosso sistema vai ser o seguinte: alfa mais beta é igual a 0 e alfa menos beta é igual a 0. Quando nós resolvemos aqui pelo método da adição, nós temos o seguinte, que nós anulamos aqui o beta com beta, fica 2 alfa, e perdão, aqui não é igual a 0, aqui alfa menos beta é igual a 1, sendo assim 0 mais 1 é igual a 1, e o nosso alfa é igual a 1 meio. Como o nosso alfa aqui ele vai ser igual a 1 meio, nós substituímos aqui esse 1 meio aqui em uma dessas equações. Vamos substituir aqui nessa primeira fica alfa mais beta igual a 0, ou seja, 1 meio no lugar de alfa mais beta é igual a 0, e o nosso beta vai ser igual a menos 1 meio. Como o nosso beta é igual a menos 1 meio e o nosso alfa é igual a 1 meio, nós calculamos os dois valores de alfa e de beta. Depois é só substituir aqui na nossa equação. Substituindo aqui na equação, nós vamos ter o seguinte, que o nosso yx vai ser igual a alfa, que alfa é igual a 1 meio, é elevado a x, menos, no caso o menos aqui do nosso beta, menos 1 meio, é elevado a menos x. Por que eu coloquei aqui o menos? Eu coloquei o menos aqui porque tem um menos aqui do beta, e aqui nós temos um mais, ou seja, mais por menos é igual a menos. E essa é a nossa equação final. Então, para resolver essa equação número 1, o que foi que eu fiz, pessoal? Só uma revisão muito rápida. A revisão vai ser o seguinte, nós pegamos aqui a nossa equação que foi dada e fizemos a primeira e a segunda derivada, e depois nós substituímos aqui. Como nós substituímos aqui e nós encontramos que o 0 é igual a 0, isso aqui quer dizer que a nossa equação aqui, ela é solução aqui da nossa equação. Perdão, vamos lá, recapitulando. Isso quer dizer que a nossa expressão aqui, a nossa solução, é solução aqui da nossa equação. Aí, como ela é solução da equação, só nos resta descobrir os valores de alfa e de beta. Para descobrir os valores de alfa e de beta, nós vamos pegar aqui o y0 igual a 0 e o y de 0 igual a 1, e vamos fazer aqui exatamente o que foi feito. Nós pegamos aqui, substituímos nessa primeira equação aqui o y de 0 igual a 0 e descobrimos uma das equações. Depois nós pegamos a segunda equação, que é a do y', e colocamos o y' de 0 igual a 1 e jogamos aqui dentro. Quando nós jogamos aqui dentro, nós descobrimos a segunda equação. De posse dessas duas equações, nós pegamos e fizemos aqui
o sistema de equações e calculamos os valores de alfa e de beta e depois substituímos aqui em cima. Quando nós substituímos aqui em cima, nós descobrimos a seguinte equação, que essa equação aqui, ela é solução aqui dessa equação diferencial. Sendo assim, nós chegamos ao final aqui do nosso primeiro exemplo, ou seja, chegamos ao fim da nossa questão número 1. A segunda questão que eu quero fazer aqui com vocês é a questão número 5. A questão número 5 diz o seguinte. A questão número 5 diz que o nosso yx é igual a alfa x quadrado mais o beta x a 4. E ele quer que a gente verifique se ela é solução do nosso PVC. Que o PVC ele vai ser o seguinte: x quadrado y duas linhas menos 5x y' mais 8y igual a 0. E ele dá as seguintes condições. Ele dá que o nosso primeiro y1 é igual a 0. E o nosso y1 aqui vai ser igual a 4. Aí, com base nessas informações, ele quer que a gente descubra, da mesma forma que nós fizemos anteriormente, se essa solução aqui, ela é solução aqui desse nosso PVC, e se esse y de menos 1 e o y de 1 aqui, se nós podemos descobrir valores de B, das quais nós podemos descobrir se ele é ou não a equação aqui da nossa solução aqui da nossa equação. Mas eu vou deixar claro o seguinte, eu sei que vocês devem estar se perguntando, mas o que é aqui esse PVC? Esse PVC aqui nada mais é do que um problema de valor de contorno. Que um PVC ele é diferente de um PVI, que um PVI é um problema de valor inicial. O PVI ele vai ter o seguinte, quase sempre ele vai ter solução com base nesses valores aqui. Mas já o PVC, nós temos que testar aqui esses valores. Se os valores de alfa e beta a gente não poder encontrar, então eles não são soluções aqui da nossa equação. Então vamos lá e vamos resolver ela da forma mais clara e didática possível. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é verificar se isso aqui é solução da nossa equação. Depois nós vamos pegar aqui e vamos calcular a primeira derivada. A primeira derivada disso aqui é igual a 2 alfa x quadrado mais 4 beta x a 3. E depois vamos calcular a segunda derivada. Que a segunda derivada nós vamos pegar e vamos, aqui não é x quadrado, aqui é só x, fica 2 alfa x mais 4 beta x a 3. E depois nós fazemos a segunda derivada. A segunda derivada vai ficar 2 alfa mais 3 vezes 4, 12 beta x quadrado. Depois disso nós temos a primeira e nós temos a segunda derivada. Em seguida é só substituir aqui dentro. Quando nós substituímos aqui dentro da nossa equação, nós temos que x quadrado vezes o nosso y duas linhas, que o y duas linhas é igual a 2 alfa mais 12 beta x quadrado. E nós somamos aqui com menos 5x vezes o nosso y', que o y' é igual a 2 alfa x mais 4 beta x a 3. E depois nós somamos com mais 8 vezes o y, que o y é igual a alfa x quadrado mais beta x a 4. Isso tudo ele tem que ser igual a 0. Mas se atentem ao seguinte, porque o professor ele colocou duas listas no Moodle. Como ele colocou duas listas no Moodle, vocês olhem para a última lista que ele colocou. E no caso, ele atualizou as listas. Esse PVC aqui, na primeira lista estava PVI, mas o correto é PVC. E na lista anterior aqui estava igual a 24. Mas só que não é igual a 24, isso aqui é igual a 0. Portanto, eu peço que vocês baixem novamente a lista, porque ele atualizou e ele colocou os valores corretos. Vamos lá e vamos resolver aqui a nossa equação. Aqui nós temos o 12, ficou um pouco feio. Então nós vamos fazer um trabalho braçal aqui, nós vamos multiplicar tudo isso e nós vamos anular aqui os termos semelhantes. Aqui nós vamos ter 2 alfa x quadrado mais 12 beta x a 4 menos 10 alfa x quadrado mais por menos dá menos 20 beta x a 4. Depois nós somamos com 8
alfa x quadrado mais 8 beta x a 4, isso tudo tem que ser igual a zero. Posteriormente nós vamos pegar os termos aqui semelhantes. Nós temos aqui 12 beta x a 4 e aqui nós temos 20 beta x a 4. Quando nós fazemos aqui esses dois, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter menos 8 beta x a 4. Nós resolvemos aqui esses dois, nós vamos cortar aqui para a gente não se confundir. E depois nós temos aqui o 2 alfa x quadrado e nós temos 8 alfa x quadrado. Nós podemos colocar aqui 10 alfa x quadrado. Nós vamos cortar aqui para a gente não se confundir. E nos resta apenas o seguinte, nos resta o menos 10 alfa x quadrado e nos resta o 8 beta x a 4. Isso tudo tem que ser igual a zero. Depois disso nós vamos reagrupar os termos semelhantes novamente. Nós temos aqui o mais 10 com menos 10, ele pode se anular. E nós temos o menos 8 beta x a 4 com o 8 beta x a 4, ele pode se anular também. Nós temos 0 é igual a zero. Como aqui nós encontramos 0 igual a zero, isso quer dizer que a nossa solução aqui dada é solução aqui da nossa equação diferencial. Com isso nos resta apenas descobrir os valores de A, ou seja, os valores de alfa e os valores de beta. Então, nós vamos pegar aqui os nossos valores que foram dados e vamos jogar aqui dentro da nossa equação. Nós vamos primeiro pegar para o nosso y menos 1 igual a zero. Quando nós pegamos aqui, nós vamos pegar o y de x igual a alfa x quadrado mais beta x quadrado. Quando nós substituímos aqui, nós temos que 0 é igual a alfa vezes o menos 1 quadrado mais o beta vezes o menos 1 ao quadrado. Quando nós fazemos isso, nós temos que 0 é igual a alfa mais beta. E depois disso nós vamos fazer para o y de 1 igual a 4. Depois nós vamos pegar aqui a nossa equação, o nosso y de x igual a alfa x quadrado mais beta x quadrado. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui 4 no lugar de y e 1 no lugar de x. Nós resolvendo aqui, fica dessa forma. No caso, 4 é igual a alfa mais o nosso beta. Agora vejam o seguinte, nós temos aqui duas equações. Nós temos a primeira equação e nós temos a segunda equação. E ela diz o seguinte, que alfa mais beta é igual a 0 e alfa mais beta é igual a 4. Vejam que isso aqui é praticamente um absurdo, pois nós temos que alfa mais beta tem que ser igual a 4 e tem que ser igual a 0 ao mesmo tempo. Como isso aqui não é possível, isso aqui ele é um absurdo, então esses valores aqui que nos foram dados, ou seja, o y de menos 1 igual a 0 e o y de 1 é igual a 4, eles não são soluções aqui da nossa equação. Como eles não são soluções da nossa equação, nós não podemos descobrir os valores de alfa e beta. Mas se atentem ao seguinte, essa equação aqui, ou seja, essa solução aqui, ela é solução aqui da nossa equação. Somente esses valores aqui que não foram possíveis a partir deles determinar os valores de alfa e de beta. Ou seja, isso aqui é solução, isso aqui não vai ser solução. Com isso nós chegamos aqui ao valor final da nossa questão 5 e eu espero que vocês tenham entendido. Então vamos agora fazer a nossa próxima questão. A nossa próxima questão vai ser a questão número 6. Parece que minhas folhas aqui estão acabando. Eu vou fazer aqui rapidinho a questão número 6. A questão número 6 diz o seguinte. Nós temos que o nosso y duas linhas menos y' menos 12 y é igual a 0. O nosso y1 de t é igual a e elevado a menos 3t. E o y2 de t é igual a e elevado a 4t. E nós temos aqui essa seguinte condição, que ele tem que variar de menos infinito a mais infinito. Com isso nós temos essas seguintes condições aqui. Como ele nos dá essas condições, nós temos que analisar o seguinte. Nós temos que primeiro verificar se y1 e y2 eles são soluções aqui da nossa equação.
Depois nós vamos calcular o Wronskiano. Se o Wronskiano dessas duas soluções aqui eles forem LI, então eles podem satisfazer aqui essa equação nesse intervalo aqui. Então vamos lá e vamos resolver a equação. O primeiro passo é o seguinte: nós vamos pegar o nosso y1, que é igual a e elevado a menos 3t, e nós vamos fazer a primeira derivada dele. Vamos fazer a primeira derivada, que é igual a menos 3 é elevado a menos 3t, e vamos fazer a segunda derivada, que a segunda derivada dele vai ser igual a 9 é elevado a menos 3t. E depois nós vamos fazer o mesmo com o y2, que o y2 aqui é igual a e elevado a 4t. Quando nós fazemos aqui a primeira derivada é igual a 4 e elevado a t, e a segunda derivada vai ser igual, perdão, aqui eu esqueci o 4, e depois, quando nós fazemos aqui a segunda derivada, fica igual a 16 e elevado a 4t. Depois disso, o nosso segundo passo para resolver aqui vai ser substituir todos esses valores aqui na nossa equação inicial dada. Quando nós substituímos aqui e eles forem, o resultado final der igual a 0, isso quer dizer que o nosso y2 e o y1 eles satisfazem a nossa primeira condição. Então, vamos lá. A nossa primeira condição é eles satisfazerem isso aí. Onde tiver aqui y duas linhas, nós colocamos y duas linhas aqui do nosso y1. E onde tiver y' a gente faz a mesma coisa. E onde tiver y também nós fazemos a mesma coisa. Primeiro aqui nós vamos fazer para y1. Ou seja, y duas linhas aqui nós colocamos 9 é elevado a menos 3t. Y' a gente coloca menos 3 é elevado a menos 3t. E onde tiver y, a gente coloca o próprio y, é elevado a menos 3t. E depois a gente coloca que eles são igual a 0. Resolvendo isso aqui, nós temos que 9 é elevado a menos 3t, mais 3 é elevado a menos 3t, menos 12 é elevado a menos 3t, vai ser igual a 0. Vejam o seguinte, 9 mais 3 é igual a 12. Ou seja, 12 é elevado a menos 3t, menos 12 é elevado a menos 3t. Isso aqui ele pode anular com isso aqui. Sendo assim, 0 vai ser igual a 0. Como 0 é igual a 0, isso aqui é o nosso y1. Então, o nosso y1 ele vai ser solução. Depois disso, nós vamos fazer basicamente a mesma coisa para o y2. Vamos fazer aqui para o y2. Para o y2. E para o y2, nós vamos pegar novamente a equação y duas linhas menos y' menos 12 y vai ser igual a 0. E nós vamos substituir aqui os valores. Onde tiver y duas linhas, nós colocamos aqui y duas linhas de 2. Ou seja, vai ser 16 é elevado a 4t, menos o nosso y', que é igual a menos 4 é elevado a 4t, menos 12 vezes o nosso y, que o nosso y é igual a e elevado a 4t. Isso aqui vai ser igual a 0. Resolvendo aqui, nós temos que 12 é elevado a 4t, menos 12 é elevado a 4t, vai ser igual a 0. Ou seja, quando nós anulamos aqui, 0 é igual a 0. Sendo assim, o nosso y2 aqui, ele vai ser solução da nossa equação. Como ele é solução aqui da nossa equação, nos resta apenas calcular o Wronskiano, pois a nossa primeira condição aqui ela foi satisfeita. O Wronskiano ele é dado pelo seguinte, ou seja, o Wronskiano de y1 e y2 de t, ele vai ser a determinante do nosso y1 e y2 sobre y' de 1 e y' de 2. Quando nós fazemos isso e ele é diferente de 0, quer dizer que ele é LI, ou seja, ele é linearmente independente. Então nós vamos resolver aqui esse determinante. Determinante de y1 nós vamos substituir aqui por e elevado a menos 3t. y2 nós colocamos e elevado a 4t. y' de menos 1, que é igual a e elevado a menos 3 é elevado a menos 3t, e o nosso y' de 2, que o y' de 2 é igual a 4 é elevado a 4t. Quando nós resolvemos esse determinante e multiplicamos aqui os meios pelos extremos, vai ficar essa primeira expressão vezes essa segunda expressão,
que vai ficar 4 elevado a t, e depois nós vamos multiplicar essa vezes essa aqui, que vai ficar menos 3 elevado a t. Quando nós resolvemos isso aqui vai ser igual a e elevado a t. Ou seja, como e elevado a t ele vai ser diferente de zero, então quer dizer que ele é Li. Como ele é Li, ou seja, ele é linearmente independente, então ele forma um conjunto de solução para essa equação aqui. Ou seja, ele é um conjunto fundamental para essa equação aqui. E como o nosso y1 e y2 eles são soluções também na nossa equação, as duas condições foram satisfeitas e podemos dizer que o y1 e o y2 eles são soluções aqui da nossa equação diferencial linear nesse intervalo aqui, nesse intervalo de menos infinito a mais infinito. Basicamente, para fazer essa questão 6, vocês vão resolver ela aqui dessa forma. E agora nós vamos para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão é a questão número 7. Eu vou só pegar aqui uma folha sem pauta porque acabou que as que eu peguei todas encheram. E nós vamos resolver a 7ª questão. A 7ª questão ela diz o seguinte. Ela é basicamente bem parecida com a nossa questão 6. E nós temos que t ao quadrado de y, duas linhas, menos o 6t y' mais 12y, ele é igual a zero. E o nosso y1 de t igual a t ao quadrado, t a 3 quer dizer, desculpe. E o nosso y2 de t é igual a t a 4. E o nosso i é igual a zero e mais infinito. Então a ideia aqui é fazer o mesmo que nós fizemos na questão anterior. Nós vamos pegar o y1 e o y2 e vamos calcular a primeira e a segunda derivada de cada. Vamos substituir e verificar se eles são soluções e depois calcular o Wronskiano. Se o Wronskiano der diferente de zero, então o y1 e o y2 eles são soluções aqui da nossa equação. É mais fácil fazer do que falar, então vamos lá. O primeiro passo, calcular as derivadas, que o y1 é igual a t a 3. Eu vou trabalhar aqui com t em vez de x, então vamos lá. Que o nosso y' de 1 é igual a 3t quadrado e o y, duas linhas de 1, é igual a 6t. E com isso nós temos a nossa primeira relação. A segunda relação é do y2. O y2 nós temos que ele é igual a t a 4. O y' de 2 aqui, ou seja, a primeira derivada é 4t a 3. E o y, duas linhas de 2, é igual a 24. Ou, desculpe, 3 vezes 4 é igual a 12t ao quadrado. Desculpe, é porque aqui eu já estou um pouco cansado. Então, vamos lá e vamos resolver aqui a nossa equação. Agora o primeiro passo é substituir aqui o y1, o y' de 1 e o y, duas linhas de 1 aqui na nossa equação. Se ela for igual a zero, então quer dizer que o nosso y1 ele é solução. Ou seja, para o y1 aqui, nós vamos fazer que t ao quadrado, y, duas linhas, menos 6ty', linha, mais 12y é igual a zero. Substituindo aqui, nós vamos ter t ao quadrado vezes 6t, menos 6t vezes 3t quadrado, mais 12 vezes t a 3 é igual a zero. Aqui eu só estou substituindo o y' e o y, duas linhas. Quando nós resolvemos, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter 6t a 3 menos 6 vezes 3 dá menos 18t a 3 mais 12t a 3 igual a zero. Quando nós fazemos 6 mais 12 é igual a 18, positivo. Então nós podemos anular aqui todas essas duas expressões com 18t a 3, ou seja, 0
vai ser igual a zero. Então o y1 ele é solução. Depois nós vamos fazer o mesmo com o y2. Para o y2 nós vamos pegar aqui que o y2 ele é igual a tudo isso aqui, então nós vamos substituir aqui na nossa equação, que vai ficar t ao quadrado vezes o y2. O y2 de duas linhas é igual a 12t ao quadrado, menos 6t vezes o y' de 2 é igual a 4t a 3, mais 12 vezes o nosso y, que o y é igual a t a 4. Isso aqui tem que ser igual a zero. Quando nós fazemos isso, nós temos que 12t a 3 menos 6t a 3, perdão, menos 6 vezes 4 dá 24. Perdão pessoal, estou um pouco cansado. 24t a 3. Depois nós somamos mais 12t a... Pera ainda, isso aqui não é t a 3, é t a 4. Isso aqui, t ao quadrado vezes t ao quadrado é igual a t a 4. Isso aqui, t vezes t a 3 é igual também a t a 4. Não cometam esses errozinhos, porque eles são muito triviais. Quando nós fazemos isso, nós temos que menos 24t a 4, mais 12t a 4 e 12t a 4. Quando nós somamos 12 mais 12, isso aqui é igual a 24. Então nós podemos anular esse com esse com esse, que 0 vai ser igual a zero. Então o nosso y2 aqui, ele é solução. Como aqui o nosso y2 aqui é solução e o y1 também é solução, nos resta apenas calcular o Wronskiano. Que o Wronskiano aqui ele é determinado pelo seguinte: o Wronskiano de y1, y2 de t é igual a determinante de y1, y2 sobre y' de 1 e y' de 2. Depois é só calcular aqui esse determinante. Onde tiver aqui y1, nós colocamos o t a 3. Onde tiver aqui y2, nós colocamos o t a 4. Onde tiver aqui o y' de 1, nós colocamos aqui 3t ao quadrado. E onde tiver y' de 2, nós colocamos 4t a 3. Quando nós fazemos isso e calculamos aqui o determinante, vai ficar 4 vezes t a 3 vezes t a 3 fica t a 6, menos o nosso 3 vezes o nosso t a 6. Todo mundo aqui sabe calcular determinante, então quando nós fazemos isso nós ficamos apenas com o nosso t a 6. Como o t a 6 ele é diferente de zero, então quer dizer que ele é LI. Como ele é LI, tanto a nossa primeira condição, que é substituir aqui e descobrir que o y2 e o y1 é solução, como o nosso Wronskiano aqui, foram satisfeitas. Ou seja, a primeira condição e a segunda condição também foram satisfeitas. Então, o y1, o y2, ele é solução aqui, nesse intervalo aqui de 0 a mais. Então, basicamente, é assim que resolve essa sétima questão. E agora nós vamos para a próxima questão, que eu separei aqui para realizar aqui com vocês. A próxima questão que nós vamos resolver é a questão número 10. A questão número 10 ela é um pouco mais peculiar. Questão número 10, que ela vai ser o seguinte: y duas linhas menos 7y' mais 10y é igual a 24 elevado a x. E nós temos que um yp, que o yp aqui ele é como se fosse uma solução particular, é igual a 6 elevado a x. E nós temos o YH, que o YH de x vai ser igual a C1 elevado a 2x mais C2 elevado a 5x. Aí ele pede o seguinte, nessa questão, ele pede para a gente verificar se essa YH aqui é realmente solução aqui da nossa equação. Ele pede para descobrir se o YP igual a 6 elevado
AX aqui é a nossa solução particular. E ele pede para encontrar uma solução geral. Ou seja, essa solução ela vai ser a junção dessas nossas solução aqui com a nossa solução particular. Então nós vamos ter um IG, ou seja, uma solução geral. Então, para resolver primeiro aqui esse exemplo número 10, nós vamos verificar primeiro se o YP, se ele é a nossa solução particular. Como nós vamos resolver ele? Nós vamos pegar aqui, separar aqui o nosso YP de x igual a 6e elevado a x e vamos fazer aqui, calcular a primeira derivada dele e a segunda derivada. Quando nós calculamos aqui a primeira derivada de 6e elevado a x, fica igual a 6e elevado a x. E a segunda derivada também fica 6e elevado a x. Quando nós calculamos aqui a primeira e a segunda derivada, nós substituímos ele aqui em cima. Se ele for igual ao 24e elevado a x, então quer dizer que ele é a nossa solução particular. Vamos fazer isso? Vamos substituir aqui. Onde tiver y duas linhas, ali, nós colocamos 6e elevado a x, vai ficar menos 7 vezes o nosso y', que o y' é 6e elevado a x, e nós colocamos o mais 10y, que o 10y aqui vai ser igual a 10 vezes 6e elevado a x, que ele tem que ser igual a 24e elevado a x. Quando nós fazemos isso, nós temos que 6e elevado a x menos 42e elevado a x mais 60e elevado a x é igual a 24e elevado a x. Quando nós resolvemos aqui tudo isso e nós realizamos aqui essa soma, nós percebemos que 24e elevado a x é igual também a 24e elevado a x. Como essa condição inicial foi satisfeita, isso quer dizer que esse YP aqui é a nossa solução particular aqui da nossa equação. Ou seja, o nosso YP é uma solução particular. E agora nós vamos verificar aqui se o nosso y1 e o nosso y2 se eles são soluções aqui da nossa equação. Ou seja, nós estamos fazendo aqui basicamente o que nós fizemos anteriormente. Nós vamos pegar aqui o nosso y1, mas veja que o y1 aqui ele foi dado de outra forma. Nós temos que a nossa equação aqui ela está dada na forma geral, ou seja, YH de x é igual a C1 vezes E elevado a 2x mais C2 é elevado a 5x. O y1 nesse caso vai ser o que está multiplicado com o C1. Ou seja, o nosso y1 é igual a E elevado a 2x. Quando nós resolvemos isso, nós temos que a nossa primeira derivada dele vai ser igual a 2e elevado a x e a segunda derivada dele vai ser igual a 4e elevado a 2x. Acabou que eu esqueci de colocar o 2 aqui, é 2 elevado a x. E depois nós calculamos o y2, que o y2 nós vimos anteriormente que é igual a essa segunda parte aqui, que está multiplicada com C2, que o y2 é igual a E elevado a 5x. A primeira derivada dele, do y2, vai ser igual a 5e elevado a 5x. E a segunda derivada vai ser igual a 25e elevado a 5x. Quando nós temos aqui a nossa primeira e a nossa segunda derivada para as duas expressões, tanto y1 e y2, nós vamos substituir elas ali em cima e nós vamos verificar se elas são soluções aqui da nossa equação. Eu vou fazer aqui de um lado e vamos primeiro trabalhar com y1. O y1 vai ser o seguinte, nós vamos substituir ele na nossa equação. Onde tem y2 nós colocamos aqui o y2 e onde tiver y1 a gente coloca y1. Então aqui vai ser para o y1. Então, substituindo lá, vai ficar 4e elevado a 2x menos 7 vezes o nosso y', 2e elevado a 2x, mais o nosso 10 vezes e elevado a 2x, e vai ser igual a 0. Você deve estar dizendo, mas aqui nós temos um 24 aqui em cima. Por que ele é igual a 0 e não igual a 24? Porque aqui nós estamos calculando a nossa parte da solução geral dada, que a solução geral dada foi essa parte aqui.
Quando ele dá aqui a nossa solução particular, nós igualamos a 24e elevado a x. Quando nós fazemos pela solução particular, nós fazemos aqui essa segunda parte aqui. Então, vamos lá e vamos resolver aqui igualando ele a zero. Prestem bem atenção que nessa parte a gente iguala a zero. Não esqueçam disso, porque senão o seu cálculo vai estar errado. Então aqui fica 4e elevado a 2x, menos 14e elevado a 2x, mais 10 elevado a 2x vai ser igual a zero, ou seja, 0 vai ser igual a zero. Como 0 é igual a zero, o nosso y1 aqui, ele é solução. E por último, nós vamos calcular aqui o nosso y2, que o y2 aqui, eu vou fazer ele aqui nessa outra parte da folha. O y2 para o y2, nós vamos substituir ele de novo ali na equação, que a nossa equação é y, duas linhas, menos y' mais 10y igual a 24 elevado a x. Mas veja que aqui eu falei que nós não colocamos o 24 e sim nós colocamos 0. Quando nós substituímos ali, nós vamos ter o seguinte, que o nosso y duas linhas é igual a 25 elevado a 5x, menos 7 vezes o y', 5 elevado a 5x, mais 10 vezes elevado a 5x, isso aqui vai ser igual a zero. Quando nós fazemos isso, nós vamos anular aqui todos esses valores, pois 7 vezes 5 dá 35, 35 aqui, nós temos que 25 mais 10 também é 35, então eles praticamente se anulam completamente, e nós temos que 0 vai ser igual a zero. Como 0 é igual a zero, o nosso y2 aqui também é solução. Como eles são soluções, nos resta apenas calcular o Wronskiano. O Wronskiano nós vimos que nós temos que calcular o determinante de y1 e o determinante de y2. Eu vou colocar só o W aqui de Wronskiano de y1 e o y2 de t vai ser igual ao determinante do nosso y1 elevado a 2x, y2 elevado a 5x e depois o nosso y' de y1 que é igual a 2 elevado a 2x e depois o y' de 2 que é igual a 5 elevado a 5x. Quando nós fazemos isso, nós temos que o nosso determinante aqui ele vai ser igual ao seguinte, vai ser igual a 5 elevado a 7x menos 2 elevado a 7x. Quando nós fazemos isso, nós descobrimos que o nosso Wronskiano é igual a 3 elevado a 7x. Sendo assim, ele é diferente de zero. Então, como ele é diferente de zero, isso quer dizer que ele é LI. Veja aqui o que nós conseguimos provar até agora. Nós pegamos e nós calculamos aqui a nossa solução particular e nós descobrimos que ela realmente é solução particular. Nós calculamos aqui o y1 e o y2 e nós provamos que eles são soluções da equação. E nós calculamos aqui o Wronskiano. Como o Wronskiano aqui ele é diferente de zero e ele é LI, então as nossas condições todas foram satisfeitas. E essa aqui ela é solução também da nossa equação. Sendo assim, nós temos uma solução geral e nós temos uma solução particular. Como nós temos uma solução geral e uma solução particular, só nos resta agora montar a nossa equação. Que a nossa equação geral vai ser da seguinte forma, ou seja, o nosso y vai ser C1 elevado a 2x mais o C2 elevado a 5x e nós somamos aqui com a nossa solução particular, que a nossa solução particular é igual a 6 elevado a x. E depois disso, nós chegamos ao final do nosso exemplo número 10. Vamos fazer agora o nosso exemplo número 12. O exemplo aqui número 12 ele é um pouco mais longo aqui do que esse exemplo número 10. Eu sei que esses últimos exemplos aqui eles estão bastante longos, mas é a vida e é necessário fazê-los. Então, vamos lá. Vamos agora para o nosso exemplo 12, que o nosso exemplo 12 ele é da seguinte forma. Que o nosso y duas linhas, menos 6y' mais 5y é igual a 5x² mais 3x menos 16
menos 9 é elevado a 2x. E o nosso yp é igual a x² mais 3x mais 3 é elevado a 2x. E o nosso YH, essa aqui é a nossa questão 12, o YH é igual a C1 é elevado a x mais C2 é elevado a 5x. E a ideia agora é fazer basicamente o que nós fizemos anteriormente. Mas só que nessa questão nós vamos utilizar um método chamado método da superposição. Quando nós fazemos o método da superposição, nós dividimos aqui a nossa solução particular em duas partes. Ou seja, nós vamos dividir a solução particular da seguinte forma. Que a nossa solução particular, a primeira vai ser x² mais 3x. E a nossa segunda solução particular aqui vai ser igual a 3e elevado a 2x. Mas por que você fez isso? Bem, eu estou fazendo dessa forma porque o professor pediu para eu explicar dessa forma. Mas se vocês quiserem fazer do jeito que eu fiz a questão 10, vocês podem fazer tranquilamente que isso aqui vai dar certo. Mas só que nessa questão eu vou usar o princípio da superposição. Acaba que ele é um pouco mais complexo, ele é um pouco maior, mas ele dá praticamente o mesmo resultado. Porque nós estamos dividindo aqui a nossa solução particular em duas partes. E nós vamos também descobrir aqui, nós vamos, separar aqui a nossa solução aqui, a nossa equação aqui também em duas partes. Ou seja, essa solução particular vai servir só até esse 16 aqui. E essa segunda solução particular vai servir só até o menos 9 é elevado a 2x. Eu sei que de início aqui parece um pouco confuso, mas nós vamos resolver aqui. E no decorrer da resolução a gente vai trabalhar e ver se realmente condiz com a realidade. Então vamos lá. Nós temos aqui o nosso primeiro yp. Nós vamos primeiro aqui calcular a primeira derivada dele, que é igual a 2x mais 3. E a segunda derivada é igual a 2. Depois aqui a nossa segunda parte da solução particular. Quando nós derivamos, vai ficar igual a 6e elevado a 2x, a primeira derivada, e a segunda derivada fica igual a 12e elevado a 2x. Veja que aqui eu estou derivando aqui praticamente automaticamente. Eu considero que todos vocês sabem derivar. E se vocês não tiverem alguma dúvida, vocês vão lá no Symbolab, que ele é uma ferramenta muito boa e dá a derivada praticamente completa. Então qualquer dúvida vocês vão lá. E agora nós temos aqui os nossos valores e nós vamos substituir aqui nas nossas equações. Veja que eu disse o seguinte: para o primeiro yp, nós vamos levar em consideração que ele é só até essa parte aqui, é só até o 16. Ou seja, que o nosso y duas linhas menos 6y' mais 5y é igual a 5x² mais 3x menos 16. Quando nós fizermos isso, e isso foi igual a isso aqui, então quer dizer que a nossa solução está correta. Vamos substituir aqui essa primeira parte, que o y duas linhas é igual a 2, o y' é igual a 2x mais 3, e depois nós somamos com 5 vezes o y é igual a x² mais 3x. Isso tem que ser igual a 5x² mais 3x menos 16. E a ideia agora aqui é só desenvolver aqui esse cálculo, que fica menos 12x menos 18 mais 5x² mais 15x igual a 5x² mais 3x menos 16. Veja que aqui é um pouco braçal. E agora nós vamos juntar aqui os termos semelhantes, que 5x², o 12x aqui com o 15x aqui fica igual a 3x. E depois nós temos o menos 18 mais 2 que fica igual a menos 16. Ou seja, nós acabamos de comprovar aqui que essa primeira parte aqui é a nossa solução particular aqui da nossa equação. Ou seja, aqui nós completamos aqui a nossa primeira parte. E agora, para desvendar que ele é realmente uma solução particular, nós vamos agora substituir essa segunda parte aqui. Quando nós substituímos aqui essa segunda parte aqui na nossa equação y' menos 6y' mais 5y igual a menos 9 é elevado a 2x. Quando nós substituímos e ele
é realmente igual a esse aqui, então quer dizer que a nossa solução particular é realmente essa daí. Então, vamos lá. Veja que aqui, como eu peguei aqui só o complemento aqui, dessa segunda parte aqui, eu peguei só essa parte aqui, esse complementozinho aqui também. Então, vamos lá. Substituindo, nós temos que 12 é elevado a 2x, menos 6 vezes é elevado a 2x, mais 5 vezes o nosso 3 é elevado a 2x, tem que ser igual a menos 9 é elevado a 2x. Quando nós fazemos isso, nós temos que 12 é elevado a 2x, menos 36 é elevado a 2x, mais 15 é elevado a 2x, tem que ser igual a menos 9 é elevado a 2x. Quando nós somamos 12 mais 15 é igual a 27. 27 menos 36 é igual a menos 9 é elevado a 2x, que é igual a menos 9 é elevado a 2x. Como isso aqui foi satisfeito e isso aqui é igual a isso aqui, então quer dizer que a nossa solução particular aqui, ou seja, o nosso YP, é uma solução particular da nossa equação. Eu sei que de início aqui parece um pouco complexo, mas nós estamos usando aqui o princípio da superposição. Eu falto não falar esse nome, pessoal. O princípio da superposição. Ou seja, nós dividimos aqui a nossa equação aqui em duas partes. Nós dividimos aqui a nossa solução particular também em duas partes e depois nós fazemos elas separadamente. Mas se vocês fizerem elas juntas, acaba que é basicamente a mesma coisa. Isso aqui eu só acho que desse jeito aqui dá mais trabalho, é um pouco mais difícil. Então, agora eu vou passar aqui para outra folha, pois essa daqui já encheu. E nós vamos fazer... E nós vamos descobrir aqui se o nosso y1 e o nosso y2 se eles são soluções da nossa equação. Eu vou passar aqui logo o y1 e o y2 aqui para outra folha. Nós temos que o y1 é igual ao que está multiplicando aqui com c1, é elevado a x, e o y2 é o que está multiplicando o c2, que o y2 é igual a elevado a 5x. E a nossa equação é a seguinte: y duas linhas menos 6y' mais 5y vai ser igual a 5x quadrado mais 3x menos 16 menos 9 é elevado a 2x. Mas para esse exemplo, como eu fiz anteriormente, nós não vamos considerar aqui essa parte aqui final. Ou seja, nós vamos desconsiderar essa parte aqui final e nós vamos colocar apenas um zero para ver se o y1 e o y2 eles são soluções aqui da nossa equação. Então, vamos lá e vamos ao cálculo. Nós vamos primeiro aqui encontrar a derivada primeira de y1, que é igual a e elevado a x, a derivada segunda de y1, que é igual a e elevado a x também, e depois o nosso y2. E nosso y2, a primeira derivada dele é igual a 5e elevado a 5x, e a segunda derivada dele é igual a 25e elevado a 5x. E depois nós... E agora nós vamos substituir aqui e vamos descobrir se realmente ele é solução da nossa equação. Então nós vamos fazer primeiro aqui para o nosso y1. Quando nós substituímos aqui o nosso y1 aqui dentro, nós temos o seguinte: nós temos que o y duas linhas menos 6y' mais 5y, ele vai ser igual a zero. Substituindo aqui, nós temos que o y2 aqui de 1 é igual a e elevado a x, menos 6 vezes e elevado a x, mais 5 vezes e elevado a x. Por que eu coloquei e elevado a x em todos? Porque aqui tem e elevado a x em todos. Então, onde tiver y, a gente coloca e elevado a x. Vai ficar e elevado a x mais 5 elevado a x, vai ficar menos 6 elevado a x mais 6 elevado a x, tem que ser igual a zero. Ou seja, 0 é igual a zero. Como o zero aqui é igual a zero aqui, então o y1 ele vai ser solução. Depois nós vamos fazer o mesmo para y2. Para y2, nós vamos pegar de novo aqui a nossa equação e nós vamos substituir aqui o y duas linhas, y' e y'. Então, no lugar do y duas linhas, nós colocamos o 25 elevado a 5x. No lugar do
y' a gente vai colocar o 5 elevado a 5x, e no lugar do y nós colocamos o elevado a 5x. Isso aqui tem que ser igual a zero. Quando nós fazemos isso, nós temos que 25 elevado a 5x menos 30 elevado a 5x mais 5 elevado a 5x é igual a zero. Ou seja, 30 elevado a 5x menos 30 elevado a 5x vai ser igual a zero. Ou seja, zero aqui, zero é igual a zero, e o nosso y2 aqui, ele é solução. Como o nosso y1 e y2 é solução, nos resta apenas calcular o Wronskiano. Quando nós calculamos o Wronskiano aqui de y1 e y2, se o Wronskiano for diferente de zero, então quer dizer que o nosso y1 e y2 formam um conjunto fundamental de equações, ou seja, ele é linearmente independente e ele pode ser uma solução geral da nossa equação. Então, vamos lá. Ele é determinante de y1, y2, y' de 1 e y2. Quando nós calculamos aqui esse determinante, nós temos que o determinante de y1 aqui vai ser igual a y1 elevado a x, y2 elevado a 5x, y1 que é igual a elevado a x, que é o nosso y' de 1, e y' aqui de 2, perdão, esqueci o linha aqui, que fica igual a 5 elevado a 5x. Quando nós fazemos isso, nós temos que esse determinante vai ser igual, multiplicando aqui o meio pelos extremos aqui do determinante, fica igual a 5 elevado a 6x menos elevado a 6x. Ou seja, o nosso determinante aqui vai ser igual a 4 elevado a 6x, e esse determinante aqui ele é diferente de zero. Como ele é diferente de zero, isso quer dizer que ele é LI. Então, veja o que nós fizemos até agora nessa questão 12. Eu sei que ela está aqui um pouco grande. Nós pegamos essa equação aqui. Nós, pelo princípio da superposição, nós descobrimos aqui que o nosso YP, ou seja, a nossa solução particular, é uma solução particular da nossa equação. E depois nós calculamos aqui o Y1 e o Y2 e nós descobrimos que eles são soluções. Nós calculamos o Wronskiano e descobrimos que ele é LI. Então, como ele é LI e o Y1 e o Y2 é solução, a nossa solução geral ela é solução também da nossa equação. Então, nos resta apenas montar a solução geral juntamente com a nossa solução particular. Ou seja, a nossa solução geral de Y vai ser igual a essa solução aqui, ou seja, a nossa solução geral, C1 vezes E elevado a x mais C2 E elevado a 5x, e nós vamos somar com a nossa solução particular. Quando nós somamos com x² mais 3x mais 3 E elevado a 2x, nós temos aqui a nossa solução final e o resultado final aqui da nossa questão número 12. Eu sei que essa questão aqui é um pouco grande, um pouco difícil, um pouco complexa, mas qualquer dúvida que vocês tiverem no decorrer da semana, podem falar ou comigo ou com o monitor Atson nos horários de atendimento, que a gente tira todas as dúvidas. Foi essas as questões que eu trouxe aqui para vocês. Resolvendo qualquer uma delas, resolvendo todas elas aqui, vocês conseguem resolver praticamente toda a lista. Eu peço desculpas porque não deu para rolar a aula gravada. A aula gravada acabou que... A aula gravada não, pessoal. A aula ao vivo. Acabou que a aula ao vivo não deu certo por causa da minha internet, mas eu subi essa aula aqui para ajudar vocês, porque basicamente essa é a função de um monitor. Eu espero que tenham entendido e nos vemos na próxima semana. Então, até mais e bom fim de semana para vocês.